vice-versa. Uma coisa também que nós devemos levar em consideração, que acho que muitas vezes a gente não pensa, mas acontece. Nem sempre a criança está em condições de ser adotada. Como assim? Pois bem, vamos imaginar, e aí a gente vai chegar naquele ponto que eu falei, que é de retroceder como funciona o processo de adoção. O processo de adoção, ele não começa propriamente com a colocação da criança junto à família de pretendentes. Começa antes. Não com o nome de adoção. Uhum. O que acontece? Para uma criança chegar nesse ponto, é porque aconteceu alguma violação ou conjunto de violações aos seus direitos mais básicos. Ou seja, ela não poderia continuar sob a guarda daquele ou daquela que tem o que chamamos poder familiar. O que é o poder familiar? É um termo jurídico que significa o poder que os pais biológicos têm de educar, de prover o sustento, né? Então é um poder-dever que compreende aí diversos direitos. Então você, como pai, você como mãe, não só você tem o dever de dar sustento, educação moral, inclusive, vestuário, enfim. Sim. Mas às vezes acontece a proteção, ou seja, proteger de ameaças externas, né? Você não pode deixar uma criança de 2, 3 anos na rua durante o dia todo enquanto sai para trabalhar, né? Então, quando a gente percebe que existe uma situação de risco a que uma criança está sujeita, né, a Justiça da Infância e da Juventude intervém, né? E daí quando o caso, né, colocar essa criança num abrigo para tentar o quê? A adoção? Negativo. Há um princípio de que a criança tem o direito à convivência familiar, né, com os seus entes, com a família natural ou com a família extensa, ou com os pais, ou com o tio, a avó, na falta dos pais, né? E esse é um princípio que o juiz deve seguir. Então, quando se coloca a criança no abrigo, na verdade é colocar a criança numa UTI. Tá. Entendeu? Tipo, não dá para a gente manter essa situação. A gente já fez algumas intervenções e quem faz essas intervenções normalmente é o CREAS, né, que é um órgão municipal encarregado de assegurar os direitos de famílias mais vulneráveis, né, inclusive crianças e adolescentes, ou o próprio Conselho Tutelar, que tem já uma função mais direcionada à criança e ao adolescente, né? Então a gente faz aquelas intervenções de acompanhamento, encaminhamento, visitas domiciliares, né? Orientação. E quando não dá resultado, aí então vai para a UTI, que é o abrigamento, né? Mas, desculpa, antes dela ir para pro abrigo, vocês tentam colocar um avô, algum parente, então, isso? Não. A gente tenta. Sim. Tá, primeiro, para depois ir pro... Tudo que é possível ser feito. Vamos por tiro da mãe, vai lá para a avó. O abrigamento, a gente faz. Ah, tá. Porque, como eu digo, o abrigamento é a UTI. A gente só manda pro abrigo em último caso. Sim. Né? E quando não tem mais jeito, né? Tipo assim, eu sou avó dele, mas ele não me aceita, ou eu estou doente, eu já sou muito idosa, eu não tenho condições, eu já peguei a filha da minha os filhos da minha outra filha. Então tem várias situações que a gente fala, não, essa aqui não dá. Essa tia aqui. Eu não quero porque eu não quero me envolver, porque depois vão lá me cobrar e tal. A gente esgota essas possibilidades. Sim, não deu certo. E, bom, quer dizer, isso antes de chegar para a família extensa, né? A gente tenta na família natural. Sim. Tipo assim, eu tenho problema de uso de drogas, né? Eu não consigo exercer direito o meu papel, a minha maternagem. Eu reconheço esse meu defeito que precisa ser resolvido, mas eu preciso de ajuda. Então os equipamentos socioassistenciais do município entram para ajudá-la. Então, vamos lá fazer um tratamento no CAPS, né? Vamos lá, se você precisar de uma internação, vamos tentar fazer, voluntária, tal. Agora, não deu certo, tal, vai para o abrigo. Daí, se inicia, se for o caso, quer dizer,
Se o promotor de justiça entender que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação em família natural ou colocação em família extensa, o promotor de justiça ele pede o abrigamento. Quer dizer, o abrigamento foi emergencial, aí ele fala, olha, eu verifico que esse abrigamento emergencial precisa ser confirmado pelo juízo, o juízo fala, está confirmado o abrigamento, né? E eu estou entrando agora com um processo de destituição do poder familiar. Tá. Tá? Então, o processo de adoção, ele sucede um processo de destituição do poder familiar. Nesse ponto, não tem como a gente não comparar com a realidade do que a gente vê acontecer lá. Normalmente, essa intervenção ocorre muito subitamente lá. A gente vê, por exemplo, que se uma diligência for criada, a polícia se dirigir a um local e, por exemplo, o pai, mãe, teve uma briga ou eram usuários de droga e foi constatado que eles não tinham capacidade de cuidar da criança, a criança é tirada na hora deles. Isso não ocorre aqui, pelo visto. E lá não tem abrigo, né? Não é abrigo. Lá tem as famílias... Foster care, né? E aí eles pegam na hora, já vê qual família falar que vai sobre isso, aceitar. porque no Brasil também existe. Ah, é? Uhum. Uau. Nós vamos falar sobre isso, Que legal. porque pouca gente sabe. Muito, aliás, eu não fazia nem esse ideia. é um instituto que chama família acolhedora. Está prevista, tá prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, porém é muito pouco utilizado. Em alguns municípios, como por exemplo em Uberlândia, e eu estou dizendo isso porque, coincidentemente, a gente fala coincidentemente, mas na verdade a gente sabe que nada é por acaso. Né? Assim como hoje é Dia Nacional da Adoção, e nós não escolhemos Deus esse mesmo, dia, vai. né, para fazer essa entrevista, esse podcast. Nossa, Né? Ontem à noite, na verdade, ontem de manhã, quando eu sentei para começar a trabalhar e fui abrir minha caixa de mensagens, eu vi que tinha ali um convite para uma live, né, que seria promovida pela comarca de Nova Odessa, com a participação de 2 juízes que trabalham na área da infância e da juventude. A doutora Mônica Arnone, que hoje ela é assessora da presidência do Tribunal de Justiça, e o juiz doutor Poiani, eu não me lembro o nome completo dele, mas ele também já é juiz da infância e juventude há muito tempo em Uberlândia. E ele, a fala dele foi justamente sobre a família acolhedora. Em Uberlândia, ele conseguiu cadastrar mais de 70 famílias acolhedoras que estão disponíveis para exatamente exercer essa função de foster care. de foster care. Né? Mas a gente vai falar sobre isso. E é difícil, a gente né? vai falar sobre isso. Porque, tipo, é uma criança que você, às vezes, né, com muitos problemas psicológicos, vai pra sua casa, você tem que ir lá cuidar até... Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3. Eu acho que a coisa mais difícil nesse caso, porque a gente pensou nisso, a gente cogitou essa hipótese, né? A gente tentou conhecer o sistema de foster lá, e nós decidimos por não entrar pelo seguinte. A gente viu pelo dinheiro também que a gente tinha que não, mas a gente queria ir pelo foster care. Porque o foster ele não tem um custo, né? Pagar. Mas o que não impediu a gente de dar sequência nisso foi o seguinte. A Dora veio de súbitas perdas, né? Sequenciais, assim, e a gente estava querendo realmente construir uma família. Eu fiquei pensando, se a gente entra nesse programa, aí vem uma criança para minha casa, eu fico lá 1 ano, 2 anos com ela, e depois a justiça vem e fala assim, olha, mas os pais provaram que eles têm capacidade de cuidar, a criança vai voltar para eles. Eu acho que eu ia pedaçar o coração da minha esposa, você entendeu? E com o meu também. Né? Então eu pensei, não é um caminho para mim. Vocês pensaram bem. E eu vou dizer para vocês que no Brasil, vamos falar sobre a família. Qualquer coisa a gente volta. Depois a gente volta. Depois a gente volta porque o assunto ali atrás ainda ficou eu tenho pendente. muitas perguntas que eu nem preciso fazer nesse vídeo. No Brasil, para ser família acolhedora, os candidatos precisam se apresentar e demonstrar que preenchem certos requisitos, né? E assumir determinadas obrigações, compromissos, né? Então, por exemplo, um casal que não tem filhos e ouviu falar em família acolhedora, sabe que naquele município foi criado o sistema de família acolhedora, vai lá no município
e fala, olha, eu quero me inscrever. Tá? Aí o município fala, beleza, tal. Vocês têm filhos? Não, nós não temos filhos. Vocês querem adotar? Olha, a gente não descarta. Então vocês pensam em adotar? Pensamos. Pois bom, bem, vamos lá. Vocês como família acolhedora, vocês querem, aceitam que perfil? Nós aceitamos perfil de crianças de 1 a 4 anos de idade. Né? 1 a 4 anos, tá? E se vocês quisessem adotar, qual seria o perfil de criança que vocês iam querer? De 1 a 4 anos de idade. Daí é complicado, né? Porque a criança vai pra lá só que não vai ficar com ele. Complicado, Né? porque é o seguinte, para ser família acolhedora, o compromisso inicial, você não irá adotar a criança ou adolescente que você está recebendo.